Fala galera, beleza? Hoje eu vou te mostrar como aumentar o ganho de desempenho da sua máquina só trocando a frequência da memória. Vou mostrar para vocês na prática qual que é o ganho de memória trocando de 2666 para 3600 MHz, ou seja, nós vamos sair de uma memória de entrada que é comum por aí e vamos ver na prática qual é o ganho real num Ryzen 5 5600G com memória de 3600 MHz. Se essa diferença de valor que você vai investir vai impactar no ganho geral da máquina. Então, nós estamos aqui com o Ryzen 5 5600G, uma placa-mãe B450M Gaming da Gigabyte, uma fonte Aerocool e um SSD Kingston de 480 GB, tá? O foco aqui é a gente saber que o chipset suporta overclock de memória. A gente não vai fazer overclock, mas a gente vai usar um clock um pouquinho mais alto, um XMP, e vamos mostrar o ganho real nesse processador aqui. O Ryzen 5 5600G de fábrica, ele suporta memórias até 3200 MHz, mas isso não quer dizer que a gente não consiga subir um pouquinho mais. Dependendo da memória, a gente consegue até 4000 MHz, mas o nosso teste aqui hoje vai ser com memória de 3600 MHz. Esse aqui é o módulo de 2666, tá? É o módulo comum da Crucial, 8 GB, deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. É um módulo comum, grande parte dos nossos clientes compra memória com frequência 2666, por muitas vezes eles não sabem o real desempenho que dá você só trocando a frequência, e às vezes o valor é até o mesmo. Vou pegar uma memória com potência um pouquinho mais alta. Então essa aqui é a memória Kingston Fury de 3600 MHz, essa memória gamer com dissipador, não necessariamente ela vai funcionar sempre em 3600, depende do teu sistema aí, combinação de placa-mãe com o teu processador, mas no Ryzen aqui a gente sabe que funciona. Então é só ativar o perfil XMP, não precisa fazer nenhuma configuração extra, ele vai funcionar a potência máxima e a gente vai ver na prática o ganho real de desempenho. Vamos seguir para o vídeo ali, para outra bancada, e ver qual vai ser o real desempenho dessa máquina. Então pessoal, a gente está aqui com o Ryzen 5 5600G já com as memórias 2666, são duas memórias de 8 GB. Então, o primeiro teste que a gente vai fazer aqui com o Heaven Benchmark, que é um benchmark sintético, e nós vamos ver na prática qual que é a diferença dessa memória aqui de 2666 para a memória de 3600 MHz. Vamos lá! Então galera, esse aqui é o Heaven Benchmark, ele é um benchmark sintético, a gente costuma utilizar ele aqui para fazer medição de FPS mais bruta, né, para saber a média, quanto vai dar de diferença trocando um processador, um overclock, e nesse caso aqui a memória, né, frequência de memória. A gente tem o contador tanto na parte inferior da tela quanto na parte superior, dá para ver no vídeo aí. Então na parte inferior ele mostra o tempo, a cena que tá, o FPS médio, e lá em cima no canto superior direito ele vai contar para vocês o FPS em tempo real. Vamos ver quanto vai dar de média aí. Vamos aguardar a finalização que eu tenho que fazer, são 26 cenas, tá? Então aqui no 5600G ele utiliza o vídeo integrado Vega, e essa Vega aqui o pessoal quase não sabe, mas ele é feito para jogar em HD. Aqui a gente está forçando um pouquinho a mais, nós estamos rodando em 900p, no preset baixo, sem nenhum filtro ligado, então pra gente comparar bem quanto ele vai dar desempenho. Então a gente sabe que ele tá ficando acima dos 60 FPS, porque é o que é feito para Vega. A Vega é feito para rodar em HD. Então não vamos rodar em Full HD aqui, porque realmente vai dar uma pontuação muito baixa e não é isso que a gente espera. A gente quer ver diferença em relação à memória de 3600 MHz. Então pessoal, esse aqui é o resultado então do Heaven Benchmark. Ele deu um resultado médio de FPS de 77.4 com score de 1949. FPS mínimo de 9.7, máximo de 135.7. Esse aqui rodando com preset no low em 900p com as memórias de 2666. Esse é o teste do CSGO. Ele está rodando aqui em Full HD com preset baixo. Então aqui a gente já pode ver que está dando uma média ali de 130 FPS, 140 FPS, dependendo da cena, né? Então esse é o mapa Dust, que é um dos mais jogados aí pela galera. E vamos ver qual que é o desempenho agora rodando em 2666 no 5600G. E esse é o jogo Stray, o famoso jogo do gato, que saiu um tempinho atrás, bem famoso. Então, no 5600G ele roda também, estamos rodando aqui com preset com resolução em Full HD, preset baixo, escala de resolução em 100%, V-Sync ligado, né, qualidade baixa, nitidez no alto. E vamos ver como que se sai esse jogo aqui, é um jogo de aventura e exploração. Então dá pra gente ver já que ele tá rodando uma média aqui de 35 FPS, é um jogo, ele tem um certo peso de X12 aqui, é um jogo que ele é feito para Ray Tracing, porém a Vega consegue dar um fôlego nela. Então vamos ver qual foi o seu impacto aqui da memória 2666 com a Vega rodando o jogo do Stray, que querendo ou não, é um jogo pesado. E agora nós vamos trocar as memórias e vamos refazer essa comparação para vocês. Então galera, aqui a gente já trocou as memórias, estamos com as duas memórias de 3600 MHz, porém não é simplesmente trocar a memória, a gente tem que entrar na BIOS. Essa aqui é a BIOS da Gigabyte, da B450M Gaming, a gente tem que ir aqui em Advanced Frequency Settings,
e vamos aqui no perfil XMP, que é um perfil de overclock de fábrica da memória. Algumas memórias, no caso da Crucial, a gente tem o modelo da Crucial que ela vem nativo 3200 MHz, que não tem necessidade. Ela vai sempre trabalhar em 3200, independente da configuração. Ela não tem perfil XMP. Nesse caso aqui, essas memórias da Kingston Fury, elas trazem dois perfis XMP. Então traz 3600 e traz um perfil mais baixo, caso não seja compatível com o teu processador. Mas nesse caso aqui, nós vamos usar o perfil 1, 3600, latência 17. A gente sai salvando a BIOS e vamos ver o resultado. Vamos ver se ela vai estabilizar em 3600 MHz. Então, galera, aqui só para mostrar para vocês que a velocidade da memória está realmente em 3600 MHz, está rodando aqui com 16 GB, 3600, e vamos ver nos mesmos programas, nos mesmos jogos, qual vai ser o real desempenho. Vamos lá. Então, pessoal, aqui está rodando o Heavy Benchmark, rodando o mesmo preset em 900p, 1600 por 900 preset low, são as 26 cenas, então vamos aguardar ele finalizar o teste. Porém, já é possível perceber aqui, ó, que o FPS está ficando na casa dos 80, 85, e antes, no teste anterior, estava bem mais baixo, estava na casa dos 70. Vamos esperar aguardar o resultado total para a gente ver qual que é o real ganho que a gente vai ter nesse teste aqui. Então, galera, esse é o resultado do Heavy Benchmark com as memórias de 3600 MHz. Olha o ganho que a gente teve. A gente saiu de 75 FPS de média e foi para 97.6. Então, um ganho espetacular, só trocando a frequência de memória, hein? Vamos pro próximo jogo. Então, galera, esse é o teste do CSGO com as memórias de 3600 MHz, e dá pra ver ali já é nítido o ganho de FPS. Estava antes 266 média de 120, agora está numa média de 150 FPS. A gente não baixou o preset, não mudou a resolução, continua Full HD, e o CS está ali, ó, média de 160, 170, dependendo da cena. Isso, galera, dá pra ver que o desempenho da máquina aqui é excelente, mas o nosso jogador nem tanto. Mas vamos lá. Caiu da morte certinho. Então, galera, esse aqui é o jogo do gato, o Stray. A gente tá rodando aqui com as memórias de 3600 e dá para ver o ganho real também. Tá rodando ali com a média de 40, 42 FPS. Então, antes a gente tava rodando perto da casa dos 30, baixando um pouquinho para 29, 28. Então, dá para ver que tá mais estabilizado. Então, como é um jogo de exploração e aventura, não tem necessidade de ter um FPS muito alto. Mas ele tá rodando em Full HD com escala de resolução em 100% e dá para ver aí que o ganho real da memória 3600 MHz ajuda muito nesse caso. A Vega, ela é uma placa de vídeo que ela é integrada, ela se beneficia muito de frequência de memória alta, então nesse caso vai fazer muita diferença sim, e vai fazer você poupar aquela graninha que você não tem no final do mês para poder comprar uma placa de vídeo. Então pensa em investir um pouquinho mais em memória pra gente ver aí o ganho real do teu equipamento. Vamos pro próximo jogo. Não sei. Era o último? Então tem que cortar essa parte. Ó. Aí você edita nesse pá. Então, galera, esse foi o teste desse Ryzen 5 5600G com memória de frequência de 3600 contra 2666. A gente pode ver ali que teve um ganho de 33% em média em todos os aplicativos e jogos que a gente rodou. Então vale a pena sim você utilizar a memória com frequência mais alta. Isso porque o ganho é real. Então você que às vezes está apertado ali rodando na casa de 30 FPS, 29, 28, quer estabilizar na casa de 30 ou mais, prefira sempre memória com frequência mais alta. 3200 para cima, 3600 é recomendado. Então nesse ponto aí você pode travar 30, tem um fôlego ainda na placa de vídeo, e fora que a memória com frequência mais alta vai dar um desempenho geral no teu sistema. Vai rodar a máquina de uma maneira mais bacana, com certa folga, vai dar um fôlego do equipamento aí e vai te... Como é que eu vou falar? O cara evitar de comprar uma placa de vídeo. E vai te gerar economia que você não precisa gastar agora com placa de vídeo. Ou seja, prefiro investir agora numa frequência mais alta de memória, vai ter um custo relativamente baixo em vista de uma placa de vídeo, e nisso você dá uma sobrevida para o teu equipamento. Bacana? Então curta, compartilhe, comente aqui embaixo se você quer um vídeo mais técnico sobre isso, se você quer outros jogos para teste. Acesse o nosso site, @computadores.com.br, fique ligado no nosso Instagram, no nosso YouTube para mais novidades.